todo problema que nós temos na nossa vida gera uma coisa, ansiedade, gera angústia, gera sofrimento, gera aflição, né? E, claro, para todo problema, existem vários caminhos para você pensar para resolver esse problema. Muitas vezes, cara, você toma uma decisão, vai para um caminho, não dá certo, gera mais angústia ainda, gera mais insegurança ainda. E aqui eu trouxe uns slides, né, perguntando para você, né, como é que você está lidando com os seus problemas? Como é que você está lidando com as suas angústias? Aqui então tem o problema, tem a solução 1, 2, 3, 4, 5, 6, sendo que a melhor solução está em apenas um lugar para você aprender na noite de hoje. Então o que eu quero dizer com isso? Muitas das pessoas que procuram terapia sofrem, né, de angústia, sofrem de perda de controle emocional. Muitas pessoas, frente a uma situação problemática, seja de doença da família, seja de conflito aí na sua família em relação a conversas, né, com seu filho, conversas aí com o maridão, conversa aí o maridão com a sua esposa. Muitas pessoas vão conversar, principalmente na família, vamos falar um pouquinho de família. O marido pensa numa solução 1, a esposa na solução 2 e a tua sogra na solução 3. Aí vem o teu vizinho e fala que o caminho é o 4. E vem um indivíduo religioso, a igreja, muitas vezes, que você está buscando resposta, aí você vai até o seu líder religioso e ele te dá a solução número 5. Então, qual é o caminho que muitas vezes as pessoas já procuraram em várias situações e aí não conseguem se libertar dessa angústia? E é claro, vamos colocar assim, você recebeu um conselho para resolver esse problema número 1. Aí você fica, cara, resolvi o problema, agora eu estou feliz. Amanhã surge o problema número 2. Então, cada dia parece que você está matando um leão aí, né? Cada dia você está brigando com a sua mente, com as suas emoções. Então, como ter uma estabilidade emocional de modo que você não precise ficar recorrendo, né, a muitos componentes, que é o que as pessoas estão lá, descontroladas emocionalmente, bipolar, né, impulsivas, na fase de mania. Né? Tem muita gente que vai para o mecanismo número 1, 2 ou 3, de comer compulsivamente, de beber compulsivamente, de gastar dinheiro compulsivamente, e muita gente recorre ao sentimento de raiva, né, por conta dessa angústia. E muitas vezes a solução número 4 está em culpar aí o seu cônjuge. Ai, eu estou com problema porque o culpado é meu marido, o culpado é meu filho. Então, vou colocar algumas coisas aqui na noite de hoje, tá certo? Porque ninguém consegue escapar desse vínculo de ter problema, né? Desde Gênesis capítulo 3, Deus já determinou que as mulheres terão dores, que os homens terão que trabalhar desde o dia que, desde o nascer do sol até o final do entardecer, durante toda a vida. E quando você acha que resolveu o problema, ganhou na loteria, ganhou mais dinheiro, parece que o problema, em vez de diminuir, aumenta. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre essa questão. Eu quero colocar um pouco de neurociência para vocês começarem a raciocinar como os animais, por exemplo, resolvem seus problemas. Um problema muito simples no mundo animal é o problema da fome, é um problema da sede. Porque muitos animais lá na savana africana, eles têm que brigar pela comida. Aí muitas vezes o animal vai beber água na beira do laguinho que está cheio de jacaré. Aí de repente, do lado de fora tem um leão querendo pegar. E aí o gnu, que é esse animal, tem que atravessar o rio, mas para atravessar o rio, para fugir do leão, tem que enfrentar os jacarés. Aí o jacaré está lá no meio nadando, tem um bando de hipopótamo que vai lá e vai. E todo mundo vive numa luta, no mundo animal, de sobrevivência. Eu não sei qual é a sua luta para você sobreviver.
Eu não sei qual é o seu problema, mas eu quero que você comece a ter uma consciência das suas emoções e como você vai dominar essas luta pela vida, pela sobrevivência, para pagar seus boletos, para conseguir ter uma família estável, né? Então, lembrando dessa situação animal, lembrando que o homem também é um ser animal. E aí entra o nosso grande problema. Porque, junto com essa característica, por mais que a gente fale, cara, a gente é um animal igualzinho o leão, igual a zebra, a girafa, o gnu. E esses animais, eles têm um mecanismo de defesa animal. E aí, dentro do estudo da neurociência, esses animais, pode ver que eles têm um focinho enorme. Né? Olha o tamanho do focinho desses animais aqui. Ele se defende da angústia, né? Porque qual é a angústia desse animal? A angústia é que está com fome, bate a fome, eles têm que comer. Então eles têm que procurar comida. Só que um quer comer o outro aqui, né? E é claro, nessa sobrevivência, esses animais se adaptaram. E o que tem um nariz maior, ele consegue ter um mecanismo de defesa que em neurociência chama-se rinencéfalo, que é o cérebro que está na ponta do nariz, que faz com que ele defenda pelo cheiro. Ele sente o cheiro de uma coisa que está ruim, que algum animal vai atacar pelo cheiro, ele sai correndo e vai fugir. Isso porque a angústia é basicamente a sobrevivência entre a vida e a morte, a questão da água e a questão da sua alimentação. Agora, pensa no bicho-homem. Pensa como você está se defendendo nesta vida, que dá a impressão que qualquer coisa a gente vai morrer na esquina, que parece que a gente fica paranoico numa cidade que nem São Paulo. A gente tem medo da própria sombra, a gente tem medo de sair na rua, a gente está ali no celular, você tem medo de atender o celular, que pode ser alguém passando no trote de você, cair no conto do vigário, aí vem alguém vendendo uma coisa para você, você fala, cara, eu tenho que ficar de antena ligada, tenho que ficar esperto, principalmente em nosso meio, que está cheio de gente aplicando golpe. Então, cara, os problemas para o homem parece que são infindáveis, que essa coisa que nós vivemos. Então, eu quero raciocinar com vocês, se o animal tem um mecanismo de defesa contra aí as suas angústias diárias, contra o seu sofrimento que ele tem que manter a vida. Eu quero colocar rapidamente aqui, então, que você raciocine como os animais pela neurociência, porque toda situação que é, a palavra já diz, angustiante para o ser humano, que é o problema, porque o que você tem pode não ser problema para mim. O que é problema para mim pode não ser problema para Midori, para Kaori, para Renata, para as pessoas que estão aqui. Cada um sofre de uma angústia. A questão maior é como você vai aprender a lidar com essa angústia. Então, analisa você aí. Que tipo de angústia você está sofrendo hoje? É na educação do seu filho? É na relação com seu marido? É na relação com o seu trabalho? É no seu desemprego? É na falta de alimentos? É porque ninguém na igreja quer conversar com você? É porque parece que você está abandonada, que seu namorado foi embora? Então, analise aí. O que está te angustiando na noite de hoje? Pois bem, aí a pergunta é a seguinte: como o seu cérebro está lidando com essa angústia? E o problema está aí, todo dia temos que lidar com os problemas do dia a dia. Então eu vou trazer 3 mecanismos que o ser humano usa para lidar com suas angústias. E aí cada um vai vendo aí como é que você está lidando com a sua angústia. O primeiro slide que eu quero passar para você é o mecanismo animal de luta. Eu vivi a minha vida não tendo paz, porque na minha relação ali que eu conto para vocês, com a Midori, sem brincadeira, desde o dia que eu falei que ia namorar com ela, até 15 anos depois de casado, era um negócio assim. Tinha angústia na minha relação, no meu casamento. Tinha angústia
Porque eu idealizava muitas coisas. Eu acreditava que ela tinha que, inclusive, melhorar para que pudesse resolver a minha angústia. Só que é muito interessante isso, não? Eu, durante muito tempo, acreditava que ela tinha que me ajudar a construir e resolver os meus problemas. Desde trabalho, e ela reclama, acho que isso não está no livro não, mas vou contar aqui. Eu abri o jornal de domingo, e eu com um monte de problema, e ela falou, cara, você já está trabalhando demais, o que você está fazendo com o Estadão que era desse tamanho? Pois bem, eu vivia arranjando emprego para ela. Cara, mas o que você quer que eu faça? Eu já estou cuidando de 4 crianças. Você quer que eu dê mais plantão? Você quer que... Claro, eu como provedor estava angustiado e na minha angústia eu olhava para ela. Cara, você não me ajuda. E culpava porque eu não conseguia lidar com as minhas angústias. Então, vou fazer um resumo aqui do que acontece com o ser humano. A neurociência hoje observa que os estímulos que causam angústia, no ser humano, ansiedade, que seja, tem 3 situações básicas que nós vamos falar na noite de hoje. Ou é luta, que é esse slide, ou a pessoa vai brigar, vai lutar, ou vai fugir, ou vai ficar congelado. Então, nessas 3 situações, eu quero que você observe na sua vida, com os problemas que nós dissemos aí. Então, o que você está fazendo na sua vida? É muito comum, gente, nós culparmos, tá certo? E brigarmos com as pessoas que estão aí. A nossa sociedade hoje, devido à angústia generalizada, porque o Brasil tem uma particularidade muito interessante, né? Porque todo cidadão tem que lutar pela própria segurança para andar na rua. Tem que lutar para pagar os boletos da escola. Tem que lutar para que tenha uma qualidade de saúde. Então, todo dia o cidadão está envolto, por exemplo, numa angústia lidado com essa sobrevivência na nossa sociedade, na qual nós convivemos com um monte de gente que fala que nós temos que ir para a luta, nós temos que ir lá batalhar. E o culpado dessa situação toda de angústia é o governo. Então nós temos que mudar de governo. Entra governo, sai governo, e a angústia continua com cada um. Então analisa há quanto tempo você está sofrendo, e aí nada resolve, você briga, e aí eu quero trazer uma situação. Essa situação angustiante é muito comum as pessoas sorrirem para as pessoas do lado de fora, tratarem bem o vizinho, e sorrir para o pessoal da igreja, mas a maior luta não está com pessoas que ela não convive. A maior luta está com o companheiro, o parceiro de vida, que essas pessoas juraram, né? Eu juro amar até a final da vida, seja na saúde, na doença, nas angústias. Mas a primeira marolinha, a primeira onda que vai balançar o barco, as pessoas ficam angustiadas, como se não existisse Deus. Então, essa situação é o corriqueiro. Só que o mecanismo neurobiológico de todo animal, ou é luta, fuga, congelamento, porque esses animais da savana, se for um animal grande, eles estão lutando. Se for um animal pequeno, ele está fugindo. E tem alguns animais que ficam congelados, paralisados, e não vai nem para frente nem para trás. Esse componente biológico animal, que é semelhante àquele animal que vai lutar, vai como se o outro fosse inimigo, como se o outro fosse, né, destruir, acontece no casamento. Então, basta o seu companheiro olhar para você e não concordar com aquilo que você está dizendo, porque você está angustiado. Você abre a boca pedindo ajuda para a sua angústia. Aí você encontra uma outra pessoa que não sabe, aí ele te acolher a sua angústia. Só que o outro está falando que, cara, você é culpado pela minha angústia. E o que está acontecendo hoje em dia? A briga no casamento, a briga nas relações sociais.
E olha, todas as pessoas que eu atendo aqui na psicanálise, eu ouço o seguinte: culpada, aquela pessoa. É porque aquela pessoa que eu estou sofrendo, eu estou angustiado. Cara, mas não é essa pessoa que deveria estar te ouvindo? Mas ela não me ouve, doutor. Ele não me ouve, doutor. Não tanto faz ser homem ou ser mulher. E pior, muitas vezes as pessoas vão buscar se abrir na própria angústia com um líder religioso. E o líder religioso muitas vezes não tem resposta no sofrimento. E muitas vezes, por não ter resposta, parece que faz um desdém, ou vamos orar mais, ou é falta de fé, ou é falta de oração, ou é falta de você não pagar o dízimo, você não está fazendo os rituais. E as pessoas estão lá sofrendo, brigando, num sofrimento emocional interminável. Eu sei que eu estou aqui aumentando, mas eu quero dizer, nessa situação de luta puramente animal, eu descobri uma coisa que eu estou falando ultimamente, porque isso Deus me mostrou na minha vida. Toda vez que eu estou querendo culpar alguém pelas minhas angústias e ir lá virar um animal mesmo, é bem assim essa cara. Eu já estou perturbado. Eu já perdi a minha ligação com Jesus Cristo, com Deus, com o Espírito de Deus. Porque eu virei puramente emocional. Presta atenção. Essa reação de luta é uma reação emocional. É um sofrimento emocional. É impulsivo. É descontrolado. E aí você fala assim, depois que passa meia hora, à noite, ai, desculpa, amor, não queria fazer isso. Ai, não sei o quê, não vou fazer mais. Só que passa um dia, 2 dias, um mês, está fazendo de novo. Então, como é que eu vou conseguir sair dessa luta, dessa briga contínua? E olha que tem muita gente que vem aqui, já brigou com o namorado, já separou do marido, arranjou outro namorado, arranjou outro marido, e o problema vai junto. E a angústia não termina, porque o mecanismo de defesa emocional, que é do homem, ele constantemente está em luta com o mundo lá fora. Procura-se paz na outra pessoa. Procura-se paz num líder religioso, muitas vezes. E Jesus diz assim, não procure fora o que está dentro de você. O reino de Deus não está ali na outra pessoa. O reino de Deus está dentro de vós. Está em torno de vós, mas está dentro de vós. E Hebreus, o livro de Hebreus, está dizendo assim, buscai ali, né? Jesus Cristo, o consumador da fé. E a Bíblia vai dizer, buscar primeiro o reino de Deus, olhando firmemente ali para Jesus. Só que nós estamos olhando que a nossa paz está no outro. E aí é um cego tentando ajudar muitas vezes o outro cego, gente. Raciocina sobre isso. Então, não vou estender mais nesse slide, eu quero que você raciocine. Quantas vezes você briga por semana querendo buscar paz no outro e o outro não te ouve, você fica mais magoado ainda, emocionalmente você está nervosa, estressada e entra até em depressão. Outro mecanismo, tá certo? Você cansou de brigar, você cansou de falar, a angústia não passa, aí você briga de novo, aí você luta de novo, aí de repente seu casamento, seu relacionamento está assim, totalmente congelado. As pessoas muitas vezes vão lá te questionar e você não tem resposta, porque a mente dá branco. O cérebro não atina, porque tantas vezes você já tentou se expressar na sua angústia, encontrou um paredão emocional, e muito pelo contrário, muitas vezes não é só um paredão, é uma artilharia pesada, de você. A pessoa olha aquela situação, principalmente em relação abusiva, a pessoa fica congelada, fica tão congelada, ela sabe que está numa relação abusiva, por exemplo, sabe, não consegue dizer não. Racionalmente, ela fala, cara, eu preciso resolver isso.
Só que na hora de tomar atitude, a mente está congelada. A hora de se posicionar, fala, cara, eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, eu preciso me colocar, dá branco, esquece de tudo. Eu passei por essa situação. Muitas situações que eu fazia, a Midori via com a metralhadora, tá. Fala alguma coisa, fala alguma coisa. Foram anos de congelamento. E é claro, quase eu fui para uma outra situação de fuga. Graças a Deus eu não fui. Isso é importante também. Portanto, quando eu digo essa situação de luta, depois não consegui ter diálogo. Eu quase me separei várias vezes. Uma vez foi em 93, outra foi em 2009, na qual, claro, tive a graça e a misericórdia de Deus. Eu tive que buscar um outro caminho, ao invés de ficar culpando, e ela ir para um lado, eu ir para o outro, diversas noites, né, de cara virada, um dormindo de um lado da cama, outro dormindo do outro lado da cama, e um congelamento na relação afetiva, uma solidão tremenda que as pessoas ficam, sem destino, sem saber para onde ir, um medo terrível, um vazio existencial, um choro congelado e o choro que congela, e é só a pessoa que está passando por isso sabe. Então, o nosso lado emocional nos congela. O nosso lado emocional, descontrolado, faz com que a gente fique brigando com o outro. Vou dar um exemplo para você. Eu já tive branco várias vezes. Não só na relação. Mas, veja bem, muitas vezes eu tinha que ir lá fazer uma prova e eu estava ansioso porque eu não tinha estudado direito. Tinha estudado, mas não tinha estudado. Ou seja, veio uma coisa que fala que está faltando uma coisa. Só por causa de um item, muitas vezes eu ficava ansioso. Chegava lá na hora, nem o que eu sabia vinha na minha mente. A minha mente congelava. Aí vou dar um exemplo que eu via muito na época do vestibular de colegas meus. Eu fui mal na FUVEST porque me deu branco na hora. Até que um dia eu entendi que o branco é o congelamento das nossas faculdades de controle e domínio próprio, no qual o adolescente que vai fazer a prova no vestibular, ele simplesmente vai de corpo presente porque ele está muito ansioso, muito angustiado. Numa angústia muito grande, numa ansiedade muito grande, aí vem palpitação, vem o frio no estômago. Chega na hora de fazer a prova, está o corpo presente, mas a mente está devaneando. A mente está devagando, está congelada. Ou seja, quando a reação emocional, que nós estamos dizendo, é tão intensa de uma angústia, eu começo a brigar com o outro, ou fico congelado. Agora, transporte esse conceito, porque aqui o ministério é falar de família. Esse conceito na relação familiar leva ao esfriamento do amor. Tem muita gente que fala, cara, eu não amo mais. Mas o amor esfria, porque muitas vezes eu queria, nessas situações, mudar a Midori. Eu achava que ela que me causava angústia. Eu achava que eu casei com a pessoa errada. Ela achou que casou com a pessoa errada. Por quê? Chegou um momento que eu não conseguia ouvir o que ela falava. Chegou um momento que eu não era aquele companheiro na época de namoro, onde eu estava angustiado, ela me recebia de braços abertos, era a minha melhor amiga. Aí eu soltava todas as angústias, mesmo que ela não tivesse resposta para mim, mas ela me ouvia. Eu lamentava das minhas frustrações, e aí eu saí de nossa, estou apaixonado por essa mulher. Quando eu casei, nós viramos animais. Depois a gente ficou congelado. Tem muita gente que deixou o amor congelar, gente. Presta atenção nessa aula, por favor. Porque simplesmente vocês não sabem lidar com as emoções. Ponto. Ou está brigando, ou está congelado, ou partimos para a coisa mais grave. Nas emoções que está acontecendo hoje em dia. Então as pessoas já cansaram de brigar, cansaram de ficar congelado, não tinha quem ajudasse essa situação. E aí vem a cena mais trágica. Eu vejo muitas pessoas chorando,
E muita gente que teve uma família, literalmente, e o pai foi embora, ou a mãe foi embora, pegou a mala, e quando eu acesso os traumas dessas pessoas na fase adulta, que também estão congeladas, também estão carregando esse medo da separação, porque os pais foram separados, porque teve um vazio existencial lá no passado. Aí a pessoa carrega esse mesmo medo do passado, porque os pais separaram, ela ficou lá, sem resposta para aquela situação da infância, e começa a reproduzir a mesma emoção na fase adulta. E essa emoção do passado que vem aqui, muitas pessoas, quando me relatam, a pior lembrança foi quando eu vi meu pai saindo por uma porta, me largando eu e a minha mãe ali. Eu olhando aquilo, e o que você sente quando você lembra dessa situação? Uma tristeza. Depois da tristeza vem uma raiva. E a raiva está lá. Passaram-se anos, essa pessoa já está com 30, 40 anos, procura ajuda, porque o casamento está ficando igual, está querendo fugir. Por quê? Porque lá naquela situação ficou guardado na memória. E as reações emocionais dessa pessoa, que já teve uma infância disfuncional, sofreu emocionalmente, ela carrega essas emoções para o resto da vida. Aí cria um mecanismo de defesa traumático em cima disso. E aí tem medo de perder a relação. E um começa, por medo de perder a relação, começa a tentar resolver querendo mudar o outro. Só que ninguém sabe que essa pessoa que está sofrendo está que nem uma criança, com medo. E a reação emocional de uma criança. Então, quando eu falo fuga, luta, congelamento, tem muitas pessoas que estão brigando nas relações, o outro faz isso. Põe a mão, não quero ouvir, não quero, parece uma criança que não quer ouvir. E aí você vai olhando essas pessoas brigando, é um casal que são duas crianças brigando como se fosse criança. Aí ficando de mal, né? Então não falo mais com você, vira as costas. Eu fiz isso muitas vezes. Por isso eu sempre falo. Paulo diz em 1 Coríntios 11, que eu sempre vou falar. Ele diz assim, quando era menino, reagia como menino, tinha reações emocionais que nem criança, brigando que nem criança. Hoje eu tenho que crescer. Eu tenho que crescer e desenvolver o dom maior que Paulo coloca, e eu concordo plenamente. E no final das contas, de todas essas reações de sobrevivência que a gente está em busca de sobrevivência, a maior coisa que você tem que desenvolver na sua vida é o dom do amor. E o amor, claro, tem tudo a ver com nosso querido amado Mestre Jesus, que nos ensina a amar todos os dias. Eu estou falando muito de casamento, porque luta, fuga e congelamento é o que eu mais vejo nos meus pacientes. É o que eu mais fiz durante a vida. Então hoje, quando as pessoas me perguntavam, cara, você não vai brigar lá? Eu já fui muito briguento, você vai entender. Por que eu não brigo? Você não vai fazer nada? Você não está emocionalmente abalado? Não está dando branco na sua cabeça? Não. Você não vai reagir? Não. Porque eu passei, sinceramente, quase 30 anos da minha vida brigando, tentando convencer os outros que os outros são errados. E o meu narcisismo dizia, eu sou certo, eu estudei, sou psicanalista, fiz pós em psiquiatria, sou médico, sou isso, aquilo outro. De que adianta isso nas minhas relações emocionais? Então você vai ver médico, psicólogo, dentista, engenheiro, juiz de direito, empresários, todo mundo no mecanismo afetivo, emocional de luta, fuga e congelamento. Porque a pessoa tem tanto medo de se relacionar que ele investe em dinheiro, vai ganhar dinheiro. Só que o dinheiro não compra uma paz na relação familiar. Muito pelo contrário, você vai ver muita gente que está aí, ganhou muito dinheiro, esses relatos aí na televisão, que as pessoas foram extremamente influentes, viveram uma vida de reis, de rainhas, chega lá aos 50, 60 anos, estão solitários. Por quê? Brigaram, congelaram, separaram, fugiram,
Mas não tem como fugir de uma coisa profundamente. Não tem como fugir das suas emoções. Então, como você vai resolver suas emoções que te trazem angústia, e muitas vezes você quer resolver de maneira sem conhecimento, brigando, que é lutando, ou ficando calado e não tendo como reagir, ou fugindo das situações. Tem muita gente angustiada aí, um problema, fala, cara, eu não consigo um trabalho. Claro, quando Deus oferece um trabalho, o cidadão tem uma emoção tão negativa, uma ideia negativa de si mesmo, que ele, ao invés de ir para o trabalho, ele vai fugir. Outro exemplo de fuga aqui. Se a gente falar esses 3 palavrinhas, você vai encaixando todo mundo aí. Eu falei aqui, ó, eu fui escrever livro durante 30 anos. Claro, como é que eu ia escrever um livro se eu também estava extremamente doendo, lutando, fugindo, brigando? Eu tive que me tratar, até que eu me tratei. Aí eu consegui organizar e consegui colocar no papel. Mas veja bem, eu sabia a importância disso tudo, já tinha estudado psicanálise, psiquiatria, medicina. Estudei um monte de livros sobre personalidade, várias técnicas terapêuticas, eu disse, mas a minha mente estava meio confusa. Nada tinha resposta. Então, quando eu ia escrever o livro, o que acontecia? Me dava branco. Eu congelava. No congelamento, eu percebia que eu travava. Aí eu ia para as redes sociais, eu ia para o Netflix, eu ia assistir jogo de futebol, que eu não gosto, eu ia fazer qualquer coisa e não conseguia botar em prática, eu estava congelado, gente. Então tem várias situações de congelamento, mas eu quero ir aqui para o final desse vídeo de luta, fuga ou congelamento, e eu espero que você entenda as suas emoções. A pergunta é, como você pode controlar suas emoções em qualquer situação? Onde está essa resposta? Em Jesus Cristo. Então, é isso que eu quero colocar agora nos próximos minutos para você. Então, olhando aqui, eu falei, o ser humano é igual ao animal, ele vai lutar, fugir, congelar, que é um mecanismo do nosso mundo. E o mundo que nós temos, na verdade, o mecanismo de defesa do homem, é puramente emocional. Só que é um emocional totalmente descompensado, sem controle emocional nenhum, sem domínio próprio nenhum. E todo mundo vai buscar domínio próprio nas suas próprias emoções, buscando a Deus. Buscando, inclusive, falar, cara, eu preciso buscar o mundo espiritual. Que mundo espiritual é esse? Que vida espiritual é essa? Que eu possa encontrar uma verdadeira paz. Que eu possa encontrar domínio próprio. Que eu possa aprender, ao invés de brigar com o que eu mais amo, realmente amar. Que eu possa levar paz para minha família. Que eu possa ser uma pessoa mansa. Que eu possa controlar minhas emoções e parar de fugir da vida. Totalmente destravado na minha criatividade, que eu possa me conectar na coisa. Os princípios básicos que estão na Bíblia é que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Que imagem é essa? Que semelhança é essa? Pois bem, a nossa imagem e semelhança de Deus é a essência. É aquilo que nos faz sermos algo parecido com Deus, a sua imagem e semelhança. Não vou ser jamais Deus, porque eu ganhei uma sementinha de uma essência de Deus, uma parcela de essência de Deus. Essa parcela de essência de Deus, ela pode ser expandida no meu coração, na minha mente. É isso que o Evangelho de Jesus Cristo propõe para vocês. Então, quando eu falo no mecanismo de defesa e as emoções, eu estou descrevendo que o ser humano, ou ele usa a razão, ou ele usa a emoção. Só que essas respostas, luta, fuga, congelamento, é uma resposta emocional, puramente impulsiva. Eu era muito impulsivo, brigava com todo mundo. Ou fugia compulsivamente, com medo, inclusive, de falar com pessoas. Com medo de me dar branco, esse branco. É verdade.
Eu digo assim, cara, parecia autista, porque eu ia conversar com as pessoas, não tinha assunto, me dava paralisia cerebral, não conectava nas respostas. Então, emocionalmente, eu me isolava. Então, nos mecanismos de defesa, que é muito diferente do mecanismo de defesa espiritual, que é o que você busca, paz no reino de Deus, paz espiritual, assistindo as minhas lives. Por outro lado, eu falo muito sobre a razão. O ser humano usa a razão dele, que é o cérebro que pensa, não o cérebro emocional, impulsivo, mas o cérebro que pensa, mas ele pensa e usa o seu pensamento, a sua criatividade, plantando tesouros na terra, acreditando que os tesouros na terra lhe trarão controle emocional, lhe trarão paz emocional, lhe trarão aquela coisa que a Bíblia diz, né? De uma paz que excede toda a compreensão humana. Viver em paz no reino de Deus. Então, se você aí, que está me ouvindo, quer encontrar essa paz, existem duas coisas da sua razão. Primeiro, é através da sua razão que você está entendendo as minhas lives. É através da minha razão, aliás, é através da minha razão que eu aprendi a ser médico, a ganhar dinheiro nesse mundo, a fazer negócio, a investir na bolsa de valores, a comprar dólares, a comprar terreno, a fazer isso, fazer aquilo outro, arranjar emprego, que seja. De analisar a política social através da razão. Eu penso e faço as minhas escolhas. Então, durante muitos anos da minha vida, esse primeiro slide aqui, eu tinha muitos problemas. Eu tinha vários caminhos. E os vários caminhos eu comecei a raciocinar e aprender a resolver várias questões com vários tipos de soluções. Eram soluções ruins? Não. Não, porque eu tinha dívida, eu tinha que trabalhar, eu tinha que abrir o jornal, tinha que pegar a Midori, que é a segunda solução, botar emprego para ela, que é a terceira solução, fazer mais cursos, porque aquilo não estava dando certo, é a quarta solução. Mas todas essas soluções não me trouxeram paz. Eu sei que você está me ouvindo e você já está buscando essa paz em várias igrejas, em várias doutrinas, em várias profissões. Já trocou, inclusive, de marido, já trocou de esposa. Fez múltiplas questões para resolver seu problema de angústia e o seu descontrole emocional. Então, quando eu falo sobre isso, a razão é muito boa. Mas eu quero lembrar que Jesus também disse: não plante tesouros aqui na terra, plante tesouros no céu, que nem a traça, nem a ferrugem, nada vai corroer. Ou seja, não é nada da bolsa de valores, não é nada da política, não é nada do seu vizinho que pode roubar, não é nada, absolutamente nada desse mundo racional que a gente vive. Jesus nos convida a plantar tesouros nos céus. E como é que eu vou plantar tesouro no céu para encontrar uma paz e um equilíbrio emocional? E as coisas que eu mais ouço das pessoas que eu estou convivendo aí, graças a Deus, eu estou indo em várias igrejas, eu sou sendo convidado, sou muito feliz para falar sobre Jesus Cristo. Estou muito feliz, o maior beneficiado quando eu estou falando de Jesus Cristo sou eu mesmo e a minha família. Então esse negócio de ir, de pregar o evangelho, me traz uma felicidade muito grande. Eu estou indo para esses lugares, e as pessoas que estão aí, que nem você me assistindo, nossa, doutor, você e sua família é isso mesmo que vocês são. Claro, eu falo errado, eu falo torto, cometo ato falho, tenho TDAH, muitas vezes eu vou falar uma coisa e falo outra. Mas isso só é a minha essência. Então, eu descobri que a essência de Deus, e que eu precisei me esforçar num propósito, que é a segunda palavra, em estudar e desenvolver uma coisa que dentro de mim já ardia, que é desenvolver a psicanálise cristã, que é desenvolver uma escola onde eu possa, com esse dom de ensinar, dar aula para milhares de pessoas que estão em busca de um raciocínio lógico da razão para dominar as emoções, mas que seja vinculado
a plantar tesouros nos céus. Para isso, eu fiz um propósito. Primeiro propósito foi parar de lutar e brigar com a Midori. Eu já disse, fazer o joinha. Segundo propósito, de manter a minha família, de qualquer custo. Não separação. Porque eu descobri, esse propósito me levou a simplesmente a entender que esse lugar era um lugar para eu expandir aquilo que Deus me deu, que é a melhor semente de todos. É o dom que Paulo descreve em 1 Coríntios 13. Eu posso ter dom de ganhar dinheiro, posso ter dom de ser o melhor médico, posso ter dom de ser o melhor cientista, posso ter dom de tudo. Mas se eu não aprender a amar, nada eu seria. Então, o propósito de você aprender a amar faz com que você vai ter outro nível de compreensão desses tesouros que Jesus nos promete. Porque quando eu coloquei esse propósito acima de qualquer crítica, acima de qualquer pessoa que queriam me barrar nessa minha essência. Você não pode, você não pode, você não pode. Mas a minha essência eu fui atrás e fui desenvolver. É o que Paulo diz. 1 Coríntios 12, pegue a sua essência, seu dom, seus propósitos, desenvolva para o reino de Deus. Porque veja bem, gente, o reino de Deus está dentro de nós, mas está em torno de nós. Quando eu me propunha fazer o meu melhor, que Deus me deu uma semente, aí veio outra parábola, tá certo? A parábola dos talentos. Então Deus me deu um talento. Mas se eu esconder esse talento porque estão me criticando, ou estou me achando incapaz, eu não ir me capacitar, me desenvolver e plantar tesouros no céu, é pegar essa essência, pegar esse dom, pegar uma coisa que Deus só deu para você. E aí você vai plantar isso aí, porque com certeza absoluta, se Deus te deu esse talento, no reino de Deus vai estar cheio de gente precisando desse talento. Então Deus me deu esse talento de juntar a ciência com Jesus Cristo. E eu sei que o reino de Deus está aí necessitando disso, porque Jesus Cristo é a única forma da gente encontrar Deus através da nossa razão. Porque Deus se fez carne através de Jesus Cristo. Deus se mostrou como nós devemos agir para entrar no reino de Deus. Deus mandou seu filho para que, eu visse Deus nele. Porque Jesus diz, aqueles que me verem, verá o meu Pai. E para você ver Jesus, você tem que olhar para a Bíblia. Quem era Jesus? Quem é Jesus? E falar, eu preciso fazer o que esse homem chamado Jesus fez. Porque ele é o Cristo, ele é Deus. E se eu crer nisso, eu começo a praticar exatamente tudo. Controlando as minhas emoções. Eu vou respirar fundo. De aprender a parar de lutar, a parar de brigar, a parar de querer mudar o planeta lá fora e mudar a si mesmo. Vou parar de fugir, de virar as costas e não querer conversar, culpando o outro pela própria emoção. Porque muitas pessoas já trocaram de emprego, trocaram de religião, trocaram de companheiro, e a angústia vai junto. Então, a única solução que eu te dou, que está escrito na Bíblia, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, que você tem que desenvolver o maior dom. Porque se eu pegasse esse meu dom, que eu tenho, analisar somente a Midori, culpar a Midori, porque ela precisa mudar naquilo, eu nada seria. Porque eu já teria me separado, já teria perdido a oportunidade de ser aquilo que a Bíblia diz. Ser o sacerdote do lar. Por que para mim é muito mais fácil ser o sacerdote do lar? Sacerdote no sentido de, buscar esse Deus, porque Deus me deu
uma mulher que cuida de mim. Então ela faz a função de mulher, de esposa, da minha namorada. E Deus colocou um lado uma mulher que aceitou o dom que ela tem, a essência de uma mulher. Então, essa mulher chamada Midori cuidou de todas as minhas filhas, enquanto eu dava um monte de plantão como provedor. Depois, as coisas foram se ajeitando, as meninas foram crescendo. Hoje, eu tenho uma mulher que faz absolutamente tudo, multifunção. Aí ela perguntou para mim assim, quando eu brigava com ela, você faz o quê? Eu só leio a Bíblia, só vejo isso da psicanálise, só vou fazer isso aqui. Ah, é? E quem faz o resto? É tudo você. Eu parei de brigar o dia que ela me perguntou isso. Porque ela fazia e faz com muito amor. Então ela começou a fazer com amor e sempre fez com amor, mas eu não valorizava. Porque eu queria que ela resolvesse as minhas angústias. E as minhas angústias não era ela que ia resolver. As minhas angústias eram respostas que eu tinha que buscar dentro de mim e em Jesus Cristo. Porque esse livro que saiu agora de psicanálise cristã, você vai escrever todos os capítulos, mas está dentro de você. Você vai lá, eu vou estar junto com você, a gente vai discutindo, a gente vai escrevendo junto. Mas eu queria que ela fizesse todo o trabalho. Mas, vamos lá, se sou eu que tenho tempo para olhar para dentro de mim, me conectar com isso que Deus me deu, esse dom. Então, eu fui desenvolvendo isso para o reino de Deus. Por isso, Deus me pediu para dar essas aulas para vocês, para ter o alimento da alma que vocês estão tendo toda quarta-feira. E isso é útil para o reino de Deus, senão vocês não estariam me ouvindo. E com certeza absoluta, você tem aí a sua essência, seu dom, que vai ser útil para o reino de Deus. E se é útil para o reino de Deus, presta atenção. Jamais você vai passar fome. Por quê? Porque você vai aprender a trabalhar com amor, assim como a Midori faz aquilo que ela veio para fazer. É cuidar de mim, da minha família, cuidar do instituto, por incrível que pareça. Eu olho e faz tudo mesmo. Com amor. Então, bota amor em tudo que você está fazendo. Porque ela bota amor em tudo que ela está fazendo. E eu tenho certeza absoluta que eu não vou encontrar uma mulher com essa essência que casou com a minha essência. Então, ela não tem medo de me perder. Ela não precisa brigar comigo, não precisa ter ciúmes de mim. E me dá a liberdade que eu procuro. Todo homem procura liberdade. E eu sei que este dom, essa essência, ela jamais vai encontrar outra pessoa, porque Deus deu a mim essa essência. Então, eu sei que ela tem medo de me perder. Medo de perder por quê? Porque ela ama essa essência, eu amo aquela essência. Então, o medo de perder o outro acabou. E veio a liberdade em Cristo Jesus. Medo de morrer, medo de passar fome. Quando eu abri mão e fui buscar esses tesouros no céu, essa paz, eu já disse, eu vi o Espírito de Deus sobre a minha vida e a vida da minha família, das minhas filhas. Eu vejo a mão de Deus aqui sobre o Instituto, sobre essa escola, sobre a psicanálise cristã que está sobrevivendo e, graças a Deus, está crescendo. Então, por que eu tenho que ter medo do dia de amanhã, se tudo o que eu devo a Jesus Cristo? Meu Senhor, meu Deus, aquilo a qual eu sirvo no reino de Deus, aquilo que me deu vida, aquilo que me deu sentido à vida, aquilo que vai dar sentido à sua vida quando você não procurar mais somente os tesouros na terra. E para isso, eu tive que abrir mão de um monte de coisas. Status, poder, dinheiro. E falar, cara, quando eu me senti fraco, é que Jesus se fez presente na minha vida. E esse Jesus presente na sua vida, você não vai precisar mais brigar com ninguém, você não vai precisar fugir de ninguém, nem ficar congelado. Quando eu descobri isso, melhorou a minha vida. Então, quando o pessoal fala, vamos fazer uma palestra em tal lugar, beleza. Vamos fazer uma live hoje, beleza.
Porque a conexão com o Espírito de Deus que faz a obra é automática. Então hoje eu venho aqui, não fico congelado. Há 4 anos atrás eu ficava... Parecia um carro velho, ficava todo tenso, nervoso, angustiado por dentro. Enquanto você vê a luz de Deus nas pessoas, as pessoas estão felizes. As pessoas não estão brigando, não estão criticando ninguém. Então, você quer saber se você está conectado ao reino de Deus, nesse tesouro do céu, neste propósito? Não deixe a sua emoção ficar criticando os outros, lutando com os outros, falando mal da vida dos outros. Se você está nessa situação, você está precisando de ajuda. E você precisa rever esta live, rever várias lives do canal, até que você tenha controle da sua língua. Porque não vem de Deus você querer destruir a obra de Deus que está em tudo quanto é lugar. Até os governantes é colocado porque Deus assim o permite. Então, o dia que você começar a ler a Bíblia, está tudo escrito na Bíblia, e você aceitar os desígnios de Deus para a sua vida, mas você vai trabalhar de sol a sol, porque está lá escrito. Não é porque eu aceitei, é que eu estou tirando férias, né? Eu tirei 2 semanas. Eu queria, faz muito tempo que eu não tirava. Eu fui para o Chile, sim. Aliás, hoje eu fui lá trocar o drone que eu gravei, eu precisava trocar, e eu me dei presente e falei, cara, eu preciso disso porque eu vou fazer um trabalho maravilhoso com o drone. Então, todas as coisas lhe serão acrescentadas, assim como está sendo acrescentado. Mas não é as coisas que eu quero, é as coisas que Deus vai me trazendo. Então, eu preciso de dinheiro para pagar a conta, Deus vai me mandar o dinheiro certo. Isso é você descansar em Deus. E se você não está descansando em Deus, você está perturbado, você jamais vai ser um missionário, jamais vai exercer a luz do mundo, jamais vai ser sal na terra, porque tudo isso, as pessoas têm que ver Deus em você. Então, como controlar as suas emoções em todas essas situações? Você deve, sim, chegar nessa slide, seu mecanismo de defesa não deve ser luta, fuga, congelamento, mas definição de um mecanismo de defesa espiritual que se chama Jesus Cristo. Tenha intimidade com Ele, conheça Ele. E as suas angústias vão lá, porque o Pai sabe tudo o que você precisa. É isso que está escrito nas palavras. Então, se você gostou desse slide, dessa aula, compartilha, curta, comente aqui no canal o que você achou, o que você necessita, o que está distanciando você de Deus e você precisa de ajuda. Compartilha com aquelas pessoas que estão lutando aí, brigando no mundo, estão fugindo, estão congeladas, estão travadas. E tem como destravar. Então venha para esse aqui que se chama Jesus Cristo. E aí eu quero falar do meu livro, né? Antes de orar por você. Nós lançamos esse mês o livro de psicanálise cristã, que está à venda aí no link, né, da descrição do vídeo, que está na link da descrição do bio aí, nas redes sociais, tá certo? É psicanálise cristã, gente. É que eu esqueço, na verdade. Eu fico focado nessas coisas. Aí eu não trouxe o livro para você ver, mas você vai acessar aí nas redes sociais, tá certo? E se você quer ser profissional nessa área, gente, venha estudar no Instituto Onário. Quero convidar você a participar desse projeto. Entre para dentro aqui, veja que o mundo está precisando de pessoas que consigam entender tudo isso e que consigam se transformar. E lembre-se que Jesus veio para os doentes. Jesus veio para os perturbadinhos mesmo. Então, se você se encaixou num lugar desse, veja, se cure, tire a trave que está no seu olho para você tirar o cisco do olho do irmão. E vale a pena fazer sentido a vida. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque esse assunto te interessa. E se assunto te interessa, gente, invista. Faça valer a pena a sua vida nessa terra. Faça valer a pena, não, em um sentido realmente, para que você consiga transformar a vida de pessoas que estão ao seu redor. Mas nada vai adiantar se você não transformar o seu mecanismo de defesa emocional, de adquirir domínio próprio, onde você vai levar essa luz para as outras pessoas. Então seja luz, transforme-se em luz, transforme em sal da terra. Então venha fazer parte aqui
do Instituto Onara, tem curso de pós-graduação em psicanálise e espiritualidade, curso de formação em psicanálise cristã, tem a chave mestra, você está sofrendo bastante aí, tá certo? Esse ano acho que já esgotou aí as vagas, né? A gente abriu turmas novas para dezembro, também já se esgotou. Eram turmas na primeira semana e muita gente perguntou, abrimos a segunda semana, se tem vaga porque alguém desistiu. Então, se você quer, de repente, Deus te ilumina com uma vaga extra porque alguém desistiu, tá certo? Vamos fazer parte, então, dessa escola, gente. Não perca tempo mais na sua vida, como eu perdi muito tempo negando Jesus Cristo, me afastando dele. Então, seja você mais uma pessoa a adquirir conhecimento. Somente o conhecimento transforma, gente. Então, feche seus olhos, se você puder. Olhe para dentro de você. Qual é a angústia que você está sofrendo? O que você precisa tratar em nome de Jesus? Para que você pare de brigar com o mundo, que você pare de brigar com seu filho, com seu marido aí, brigar com a sua esposa, parar de ficar travado mentalmente, sem criatividade nenhuma, sem sentido à vida, porque a criatividade vem de Deus e você está afastado de Deus por conta das suas emoções. Para que você não pare de desistir dos seus projetos de vida, para que você foque suas atenções na sua essência, para que você possa desenvolver aquilo que você veio nesta terra. Então, eu peço a Deus, em nome de Jesus Cristo, que destrave sua mente, que você compreenda essa mensagem, que o Espírito Santo de Deus toque o seu coração, renove, transforme a sua maneira de encarar a vida, e que Deus me ilumine para que eu possa continuar exercendo esse ministério, para que as pessoas possam ter acesso a esse conhecimento. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, gente. Até amanhã, 12h15, e quarta-feira que vem também, novos vídeos no canal, novas aulas, e compartilha aí. Assine o canal, assine o sininho aí, acione o sininho, e até a próxima.